Olá, tudo bem? Hoje vamos falar de um tema muito recorrente nos cursos e palestras dos quais participo, que é uma das formas de interposição de recurso especial, o chamado dissídio jurisprudencial. O dissídio jurisprudencial ele está previsto no artigo 105, inciso 3, letra C da Constituição Federal. E ele é uma forma de você interpor, diferente da letra A, onde você indica contrariedade a dispositivos de lei federal. No dissídio, vai prevalecer a alegação de contrariedade de determinada lei federal em relação a outro acórdão, que é o denominado acórdão paradigma. Então, no dissídio jurisprudencial, vai haver esse confronto de acórdãos e o recorrente vai demonstrar para o STJ que o acórdão recorrido, onde ele perdeu, onde ele sofreu um gravame, não conseguiu tudo aquilo que gostaria, ou até nada do que gostaria, e tem um outro tribunal da federação que julgou de maneira diversa, que seria mais favorável para esse recorrente. Esse é o dissídio, e ele tem uma importância muito grande no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque o seu objetivo, o objetivo do dissídio jurisprudencial, é justamente provocar a uniformização do direito federal. Inclusive, alguns doutrinadores dizem que essa hipótese de cabimento de recurso especial ela seria até desnecessária. Por quê? Pela letra A, que diz lá no artigo 105, inciso 3, o recorrente ele tem que provar contrariedade ou negativa de vigência à lei federal. O dissídio seria uma subespécie da letra A. Mas quis o legislador constitucional dar aí uma importância, uma relevância a essa forma de interposição de recurso especial e colocou a letra C como uma hipótese independente. Mas vocês vão verificar, prestem atenção, que no dissídio você tem que dizer claramente qual lei federal foi ofendida, foi contrariada ou teve negativa de vigência pelo tribunal recorrido. E essa modalidade de interposição de recurso especial, ela prestigia, como eu falei, a função uniformizadora, fazendo cumprir aí o que está previsto no artigo 926 do CPC, aquele dever dos tribunais manterem a sua jurisprudência estável, íntegra e coerente. E tem o dissídio dois objetivos que a gente pode destacar. O objetivo imediato, que a gente acabou de falar, que é justamente a uniformização na interpretação do direito federal para todo o nosso país, prestigiando, fortalecendo o Pacto Federativo, e um objetivo imediato, um objetivo secundário, que é a satisfação do direito do recorrente, do direito subjetivo, fazendo com que prevaleça o entendimento do acórdão paradigma, se for o caso. Então, esses são os objetivos. O dissídio ele está previsto, como eu falei, no artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, que diz o seguinte: cabe recurso especial quando do acórdão, o acórdão, melhor dizendo, do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, houver dado à lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal. E está previsto também, e de forma detalhada, no artigo 1029 do Código de Processo Civil, parágrafo 1º, que diz assim: quando o recurso fundar-se em dissídio jurisprudencial, o recorrente fará a prova da divergência com a certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgamento disponível na rede mundial de computadores com a indicação da respectiva fonte, devendo-se, em qualquer caso, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. Essa identificação que busca demonstrar que as circunstâncias dos casos confrontados são iguais ou semelhantes, ela tem um nome que nós temos por praxe no direito, de chamar, usar a expressão cotejo analítico. Então, nós temos aí a previsão do dissídio na Constituição, no artigo 1029, parágrafo 1º do CPC, que
por sua vez, refletem no regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, no artigo 255, parágrafo 1º, que reproduz esse teor do parágrafo 1º do artigo 1029 que nós acabamos de ler. Com relação ao cotejo analítico, o que é esse cotejo analítico? É essa demonstração para fazer a comprovação do dissídio jurisprudencial. O que é cotejar? Cotejar é comparar. E comparar, aqui, exige o código, essa comparação de forma analítica, ou seja, de forma detalhada. E como é que eu vou fazer isso, professor? Você me pergunta. Você faz da seguinte forma. Você tem o seu acórdão, que é o acórdão recorrido, e o acórdão paradigma, que é aquele acórdão que você deseja seja prevalente aí, no caso concreto, para beneficiar a sua pretensão. Então, você vai confrontar esses acórdãos. Como você vai confrontar? Você vai elaborar no seu recurso especial as razões recursais de tal maneira que você vai demonstrar que a base fática do acórdão recorrido, no qual você perdeu, e a base fática do acórdão paradigma que você quer fazer prevalecer, elas são iguais ou semelhantes. Por exemplo, uma batida de carro ou um fato da vida, né? Pode ser, por exemplo, uma tese até eminentemente de direito, imunidade, isenção, prescrição. Você vai destacar esses fatos e vai fazer isso. Nos cursos que nós ministramos, nas palestras que nós fazemos, eu costumo orientar que é interessante realizar um quadro, uma tabelinha, algo simples, mas que facilite justamente essa comparação. Isso é muito utilizado, inclusive, pela advocacia pública, né? A Procuradoria da Fazenda, a AGU, que fazem um trabalho brilhante aí na interposição de recursos especiais extraordinários. Eu lembro quando atuava, né, em direito público, auxiliando aí nessas matérias, era comum eles trazerem um quadrinho onde eles colocavam isso, a base fática de um lado do acórdão recorrido e a base fática do paradigma. Depois que você identificou a base fática, você vai demonstrar que a lei federal que foi analisada no acórdão recorrido é idêntica à lei federal do acórdão paradigma. E por que elas têm que ser idênticas? Porque o objeto do dissídio é justamente comprovar que houve, para uma mesma lei federal, interpretações distintas entre os tribunais da federação. Se a lei que você traz no paradigma não foi pré-questionada no acórdão recorrido, não vai haver aí, então, a configuração do dissídio jurisprudencial. Então, isso deve ficar muito claro. A lei federal ela tem que ser idêntica, embora a base fática possa ser semelhante entre os acórdãos confrontados. E para finalizar o cotejo analítico, você vai demonstrar que o resultado que ocorreu no acórdão recorrido lhe causou um gravame, lhe causou uma perda, e que o resultado do acórdão paradigma lhe traz um benefício, para configurar, inclusive, o seu interesse de recorrer, não é? Porque você postula isso no recurso especial em que você figura como recorrente. Então, vamos relembrar, acórdão recorrido, acórdão paradigma, nós vamos ter bases fáticas iguais ou semelhantes, as leis federais têm que ser a mesma, o dispositivo legal tem que ser o mesmo, inclusive com todo o georreferenciamento legal, artigo, inciso, alínea, e os resultados, obviamente, têm que ser diferentes, com o paradigma trazendo um resultado melhor a seu favor. É muito comum, inclusive, que o recorrente, em alguns casos, ele traga mais de um paradigma. Havendo mais de um paradigma, o recorrente deve, nas razões do recurso especial, fazer o cotejo analítico com cada paradigma que ele trouxe. Fazer esse quadrinho comparando, né, na nossa sugestão, com cada paradigma. Aí você me pergunta, eu devo trazer muitos paradigmas ou alguns paradigmas? Depende do paradigma que você vai apresentar. Então, esse é o esquema do cotejo analítico, tão importante para você poder demonstrar a existência do dissídio jurisprudencial para provocar o STJ e fazer aí o seu exame dessa tese tão cara que você precisa defender.
Uma coisa importante para a gente encerrar esse primeiro vídeo sobre o tema não faça o recurso especial somente pela letra C. Por que a gente orienta isso? Porque é muito arriscado. Como o dissídio jurisprudencial ele tem regras muito específicas e nem sempre aqueles que advogam conseguem demonstrar com clareza que houve o cotejo analítico, a gente aconselha que você faça o seu recurso especial pela letra A, onde você vai desenvolver toda uma linha argumentativa para demonstrar a contrariedade, a ofensa ou a negativa de vigência de determinada lei federal. Você usa o dissídio como um reforço de argumentação. Então você pode pegar a mesma tese, levar pela letra A do permissivo constitucional do artigo 105.3 e levar essa tese também pela letra C. É muito arriscado você fazer a defesa da sua tese perante o STJ somente pela letra C. Eu até brinco que eu chamo esse recurso especial somente pela letra C de recurso kamikaze, né? Como eram aqueles antigos bombardeiros lá japoneses que se matavam na hora de jogar bomba. Tem que tomar cuidado, porque o recomendável é você fazer pela letra A defesa da tese e juntar, se for o caso, o dissídio jurisprudencial como reforço. Nos vemos no próximo vídeo continuando esse tema. Até mais.